Então vamos ler Atos capítulo 2, versículo do 42 ao 47. E diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, e com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, no versículo 42, a Bíblia nos leciona que a igreja primitiva perseverava, era obediente à doutrina apostólica, pois foram os apóstolos as testemunhas oculares de Cristo. Foram os apóstolos que viveram 3 anos e meio no ministério de Jesus Cristo, andavam com Jesus Cristo, comiam com Jesus Cristo, receberam do próprio Jesus Cristo todas as instruções, todas as leis, seus mandamentos, seus ensinamentos. Receberam do Senhor Jesus Cristo a virtude, o poder do Espírito Santo. Eles foram testemunhas oculares de todo o ministério de Jesus Cristo nos três últimos anos e meio do ministério de Jesus terreno. Nós vamos ler um pouco a respeito dessa doutrina lá no livro na carta de Pedro, no seu capítulo 1. Mas ainda aqui em Atos capítulo 2, eu quero fazer algumas pontuações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão e nas orações. Ou seja, era um povo, era uma igreja obediente aos seus líderes e também era um povo amoroso uns para com os outros. Eles tinham amor, eles se importavam com o bem-estar do próximo. Eles se importavam com a situação de cada um deles. Perseveravam também na comunhão. Eram hospitaleiros. Eram pessoas que estavam sempre reunidas. E eles perseveravam também nas orações. E isso aqui é muito importante. A Bíblia diz que tem muito valor a oração de um justo. Imagine a oração de muitos justos. Imagine a oração de uma congregação. Imagine a oração de pessoas que se unem para adorar o Deus verdadeiro e chegar até a sua presença. Imagine que poder não tem a oração de uma igreja. Imagine que poder, que autoridade não tem a oração de uma congregação, de uma comunidade cristã. E a Bíblia está dizendo que além deles serem obedientes e perseverarem, não desistirem dos ensinamentos de Cristo, a Bíblia está dizendo que também eles eram os hospitaleiros, que também eles abriam suas portas, suas casas para receber os irmãos, que também eles eram caridosos uns com os outros, eles não podiam ver ninguém passando por falta nenhuma. Rapidamente eles acudiam, eram pessoas que tinham essa mentalidade de repartir o pão. Eram pessoas que tinham entendido que a lei que rege o universo é a lei que Jesus Cristo ensinou, que é dando que se recebe. Antes mesmo do homem ser formado do pó da terra, Deus deu o planeta Terra e toda a sua possessão àquele homem que ele fez do pó da terra. Ele entregou nas mãos de Adão e de Eva toda a autoridade sobre toda a sua criação. Imagine que Deus preparou tudo para daí então colocar nas mãos daquele que ele havia criado. E a Bíblia vai dizer também em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que o dar é uma lei, que o dar é algo que nasceu no coração de Deus, que repartir é algo que está no caráter do Senhor. Ele lá no livro de Levíticos, no livro de Êxodo, nos livros da lei, ele fala constantemente que as pessoas teriam que ser cuidadosas e zelosas uns para com os outros. As pessoas tinham de assistir às necessidades uns dos outros. E aqui no Novo Testamento também, Paulo, na lucidez do Espírito Santo, ele fala: carregai as cargas uns dos outros. Faz menção de muitos crentes que hospedaram a ele, que ajudaram a ele no seu ministério, na sua caminhada, que foi uma caminhada muito difícil. A Bíblia também vai lecionar que Jesus Cristo também foi ajudado financeiramente, ajudado em hospitalidade,
hospitalidade. Existia uma família, a família de Lázaro, que era uma família muito chegada. Essa família, a família de Lázaro, com Marta e Maria, era uma família hospitaleira que recebia o Senhor Jesus Cristo e a sua comitiva toda vez que eles passavam ali naquela região. Então, dar é algo muito importante. Ser caridoso é algo muito importante. Ser amoroso é algo que vem do coração de Deus. Nós temos que amar. Não podemos dizer que somos crentes e ver os nossos irmãos passando por necessidade e não nos sensibilizarmos com isso, com a situação dele. Não podemos passar na rua e ver que uma pessoa está necessitada e dar as costas e fazer de conta que não é conosco. Não podemos fazer isso. Isso não é de crente. O Senhor Jesus Cristo diz que nós temos que dar comida ao que tem fome. Nós temos que visitar aqueles que estão presos. Nós temos que acudir aqueles que estão necessitados. Nós temos que visitar as pessoas nas suas necessidades. É um mandamento, é algo que nasce no coração de Deus. E aqui a igreja primitiva era uma igreja santa, pura, por essas características. Primeiro porque eles perseveravam na doutrina que receberam dos apóstolos. Os apóstolos, por sua vez, receberam do próprio Senhor Jesus Cristo. Foram testemunhas oculares, foram alunos diretos, receberam diretamente do mestre. E então eles agora passam para as igrejas, para os novos convertidos, para aquele povo que aceitava Jesus Cristo. Essa sã doutrina, a doutrina apostólica. E a Bíblia diz que também eles eram unidos na comunhão do repartir do pão e nas orações. Isso é algo muito difícil nos dias de hoje. Quando nós chamamos as pessoas para orar, as pessoas não querem. É difícil. Quando existem as reuniões de oração, as pessoas evitam. Não querem ir, tem outros compromissos, tem outros afazeres, não querem ir. Mas quando é uma festa, uma celebração, alguma coisa desse tipo, não tem dificuldade. As pessoas estão lá. Quando é uma banda muito famosa, não tem dificuldade financeira, não tem cansaço, não tem nada. As pessoas estão lá. Mas chame para uma escola bíblica dominical ou uma escola bíblica sabatina. Chame para um grupo de ensino, chame para um grupo de doutrina, chame para orar, chame para subir o monte. Muitos poucos vão querer ir. Muitos poucos vão se apresentar e dizer, conte comigo. Porque não é interessante para essas pessoas a oração. Essa pessoa normalmente faz aquelas orações de 5 minutos, entendeu? Só para pedir o favor e a graça de Deus e pronto. Mas a Bíblia está dizendo que a igreja primitiva perseverava na oração. Era constante, era diariamente. Era todo dia, eles estavam se reunindo, no dia na casa de um, no dia na casa do outro, e eles repartiam a comida, e eles se uniam para orar. E no fim do texto você vai ver que Deus abençoava. Olha o versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Hoje em dia o que está faltando muito, irmão Luiz, é temor no coração dos crentes. Os crentes não estão tendo mais temor, aquele respeito, temor mesmo. A palavra certa é temor mesmo. Hoje se faz piada com o nome do Senhor, hoje se faz piada com a fé, hoje se faz chacota, chacorrice, esses são os escarnecedores que estão por aí. Porque não há temor mais no coração das pessoas. Não há temor mais no coração, principalmente do evangélico, do crente. O crente tinha de ser alvo, o crente tinha de ser o exemplo. Mas nós vemos muitas vezes os crentes também entrando nas rodas dos escarnecedores, na roda das chacorrices, das piadas, porque não há temor. Mas a Bíblia está dizendo que havia temor na alma daquelas pessoas. Elas sabiam que Deus era todo poderoso e que Deus era merecedor de todo respeito, de toda reverência, que Deus era merecedor de todo amor, de toda consideração. Deus era merecedor de tudo e toda a nossa alma. Aliás, é um mandamento de Deus, está lá em Deuteronômio capítulo 6, é o rema do Senhor, é o shema do Senhor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, porque os apóstolos, eles eram sinceros na obra de Deus. Eles passavam para as pessoas, para a igreja do Senhor, aquilo que eles haviam aprendido. E eles mantinham a linha, eles não saíam de debaixo da doutrina bíblica. Eles tinham sempre a palavra bíblica, a palavra do Senhor, a palavra rema para pregar e ensinar. Por isso Deus os usava, Deus usava eles de uma forma maravilhosa. A Bíblia diz que o lenço de Paulo era levado, colocado sobre os enfermos eram curados. A Bíblia diz que os enfermos eram levados para que a sombra de
Pedro passasse por cima e eram curados. Porque eles faziam todos esses milagres? Porque eram homens cheios do Espírito Santo. Eram homens que procuravam se encher da graça do Espírito Santo, se encher do poder do Espírito Santo. Não é como hoje. Hoje é muito diferente. Eram homens que faziam 3, 4, 5 dias de jejum direto, 10 dias de jejum direto, buscando o Espírito Santo de Deus. Hoje, normalmente, a gente faz 6 horas de jejum, de meia-noite a meio-dia, assim mesmo, com muita dificuldade. Então, agora, como é que nós vamos botar a mão nos enfermos e ser curados? Como é que nós vamos botar a mão sobre aqueles que são endemoniados, aqueles que estão sendo oprimidos e eles serem libertos? Se nós não temos a unção, se nós não temos o principal, que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aqui nós vemos que aqueles homens, os apóstolos, eram cheios do Espírito Santo, porque milagres, prodígios, sinais eram feitos por Deus através deles. Aí vai dizer também no versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Não existia egoísmo, não existia egocentricidade, não existia essa coisa de dizer, não, isso aqui é exclusivamente meu. Não, tudo era repartido com amor, com singeleza. E não eram ricos, não. A igreja primitiva era uma igreja humilde, era uma igreja pobre de recursos, mas eles repartiam o que tinham. Eles estavam sempre ajudando uns aos outros. E isso é algo que nós tínhamos que aprender e trazer e colocar em prática nos nossos dias. E diz, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E se nós formos olhar dentro da nossa comunidade, dentro da nossa congregação, tem sempre alguém com necessidade. Nós fazemos questão de não ver, nós fingimos até que não vemos, mas com certeza, né, no nosso meio, próximo de nós mesmos, tem alguém que está precisando da nossa ajuda. Diariamente perseveravam unânimes no templo, ou seja, eles não faltavam culto. Eles não faltavam a reunião no templo, na igreja. E partiam de pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, além deles perseverarem dentro da igreja, tinha culto também nos lares. Era algo maravilhoso. Era algo importante, irmão Luiz. Era uma coisa tremenda. Eles iam para todos os cultos da igreja, todos os dias eles estavam lá cultuando a Deus. E como se não bastasse, também nos dias que eles não iam para a igreja, para o templo, eles se reuniam em cada casa por vez para celebrar o Senhor. Aleluia, que coisa maravilhosa. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Como é que um grupo assim não era amado? Com certeza era muito amado. Aquela comunidade toda amava aquele grupo de cristãos, porque via naquelas pessoas a graça de Deus, via naquelas pessoas a graça do Senhor Jesus Cristo espalhada, derramada ali naquele lugar. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, Deus fazia a obra, porque quem traz as pessoas para dentro da igreja é o Espírito Santo. Quem traz as pessoas e converte as pessoas e muda o quadro, a situação, o caráter da pessoa, que faz a transformação, é o Espírito Santo. Tem muita gente aí lutando para que a igreja cresça e não consegue. Por quê? Porque o Espírito Santo não está no negócio. O Espírito Santo não está ali, eles não dão lugar ao Espírito Santo. E outras que crescem assustadoramente é porque são pessoas que vão atrás do tesouro, da prata e do ouro. Vão atrás das maravilhas terrenas. Então existe um paradoxo. Existem dois lados da mesma moeda. Umas crescem assustadoramente, existem multidões, e outras não crescem nada. E cada uma pelo seu motivo.